Você está convidado a partir de agora a conhecer as novidades no campo da pesquisa e as novas tecnologias que envolvem o uso de células-tronco, a medicina terapêutica, que pode ser a solução para doenças graves em todo o mundo. Nos Estados Unidos você vê muito o pessoal dizer, olha, eu vou dar 1 milhão, 2 milhões de dólares para você pesquisar Alzheimer. E tem incentivos fiscais no imposto de renda para ele fazer isso. Isso aqui não existe. É preciso que fique claro que o único procedimento médico aprovado e reconhecido no país, em termos de terapia celular, é o transplante de medula óssea. Especialistas falam na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado sobre as experiências com células-tronco hoje e o que nos reserva o futuro, a legislação e as muitas dúvidas, do cordão umbilical às células gordurosas. A vida melhorada nos laboratórios. A discussão começa agora. Nós estamos usando células-tronco, eu falo, dos pacientes e para os pacientes. Na primeira abordagem, a gente tira a célula de pacientes e deriva tecidos para entender as doenças genéticas, como é que os genes se expressam e se manifestam em doenças genéticas. E para isso nós estamos estabelecendo linhagens celulares de pacientes afetados. E a segunda abordagem é a terapia celular, onde nós estamos comparando células-tronco de diferentes fontes e injetando em diferentes modelos animais para ver qual é o efeito clínico dessas células-tronco. O professor Yamanaka ganhou o Prêmio Nobel o ano passado, porque ele mostrou que a gente pode reprogramar células já diferenciadas, por exemplo, células da pele, e fazê-las se comportarem como se fossem células embrionárias, pluripotentes, com o potencial de se diferenciar em qualquer tecido, em qualquer linhagem celular. Então, essas células estão sendo preciosas para pesquisas, né? Então, só para ilustrar, você tem um paciente, você pode tirar uma célula da pele dele, reprogramar e pode, no laboratório, fazer qualquer linhagem celular desse paciente. E, com isso, você pode estudar nas diferentes células, como é que o gene se expressa, por que uma mutação que causa uma doença genética se expressa num tecido e não em outro, por que pessoas que têm a mesma mutação genética, o mesmo erro genético, podem ter quadros diferentes. Então, às vezes, você tem uma pessoa que é muito afetada e outra que tem a mesma mutação e que praticamente não tem nada. O que protege aquela pessoa? E tudo isso, então, a gente pode estudar nessas células. E, principalmente, fazer testes com drogas. A gente pode testar milhares de drogas nas células que a gente, obviamente, não poderia testar nos pacientes, né? Então, a gente acredita que vai ser um passo extremamente importante para a medicina regenerativa. Esse é um artigo que saiu, publicado pelo Departamento de Ciências Humanas e Saúde dos Estados Unidos, em janeiro de 2005. Isso foi a frase final do relatório, que a medicina regenerativa, como a gente conhecia a essa época, ela será, no futuro, a fonte primária de tratamento da maioria das doenças que hoje afligem a humanidade. E eu confesso a vocês que, nos últimos anos, eu tenho participado de dezenas de reuniões anuais de cientistas, médicos, biólogos, pesquisadores, veterinários. Eu tenho visto coisas de assombrar os nossos escritores, George Orwell, que escreveu em 1984, ou Júlio Verne. Nós estamos muito próximos de ter uma série de doenças tratáveis com essa nova tecnologia. As células-tronco, elas representam hoje o futuro. Na nossa empresa, nós temos esse nome registrado, esse STEM Center. Esse sistema de célula-tronco. A célula-tronco é chamada em inglês de stem cell. O STEM, para nós, significa ciência e tecnologia para a melhoria da medicina. Isso é o mote da empresa que eu represento no Brasil, que tem sua sede nos Estados Unidos e o primeiro laboratório instalado na Espanha. Bom, as terapias com células-tronco, elas podem ser feitas em vários tecidos do corpo, como os neurônios, que são de grande interesse num país onde temos milhares de acidentes de moto todos os anos. Nós temos traumatismos raquimedulares por mergulho em água rasa, que parece brincadeira, mas é uma das maiores causas de traumatismo raquimedular. O tecido adiposo tem muito mais células que o cordão umbilical ou a medula óssea.
Isso já está determinado, principalmente por causa do tamanho do reservatório, porque a gente varia de 15% até 50% do nosso peso é gordura. A gente imagina, toda hora que a gente pergunta qual o maior órgão que tem no corpo, todo mundo responde o fígado. Mas não, é a pele. Então, debaixo da pele você tem gordura. E nessa gordura você tem muito tecido que pode ser utilizado. O acesso é fácil e dispensável. Ele é dispensável, muito pouca gente quer a gordura, a maioria de nós. Para a maioria de nós, ela é indesejável. Nós todos queremos ficar livre dela. O enxerto é realizado com células frescas, isso é uma coisa importante. Essa tecnologia, esses centros de terapia que nós estamos propondo, só usam células frescas sem manipulação de laboratório. Ela é separada, é reinjetada no mesmo procedimento, misturado ou não com a própria gordura. Vamos dizer assim, seria a gordura aditivada por mais células-tronco. E a manipulação mínima. Obviamente, esse tema da medicina regenerativa é um tema que nos encanta. Nós acabamos de ver um exemplo, né, de um tipo de medicina regenerativa que basicamente é medicina estética, apresentada pelo Dr. Sérgio, né, em que você retira a gordura de uma região do corpo e injeta a gordura em outra região do corpo, onde ela vai exercer exatamente a função de gordura, né? E esse é um tipo de medicina regenerativa que vem sendo praticado há dezenas de anos pelo mundo afora, inclusive no Brasil. A medicina regenerativa que o Ministério está interessado em patrocinar e financiar pesquisas é uma medicina que vai utilizar as células e, essencialmente, células-tronco, fatores de proliferação e de diferenciação dessas células e biomateriais. E a ideia é que essa tríade possa permitir que o próprio organismo regenere ou repare tecidos e órgãos lesados. Desse ponto de vista, a medicina regenerativa constitui, na realidade, um novo paradigma na medicina, porque ela tende, né, a aplicação individualizada de uma terapia, né, e essa aplicação para cada paciente e para cada tipo de doença. Nós estamos no laboratório pesquisando particularmente autismo, doenças neuromusculares e esclerose lateral amiotrófica. Então, só para lembrar, a esclerose lateral amiotrófica é a doença do Stephen Hawking. Ela afeta, nos Estados Unidos, cerca de 30 mil pessoas. No Brasil, a gente não tem exatamente a estatística, mas é uma doença extremamente grave, onde se tem uma morte dos neurônios motores e a pessoa perde rapidamente toda a capacidade motora, perde, no fim, a fala, a capacidade de engolir e fica restrita simplesmente a um cérebro, porque a cognição é mantida, né? Então, é uma doença extremamente grave. Quem já teve contato com alguém com esclerose lateral amiotrófica sabe do que eu estou falando. Em relação à terapia celular, existe um subgrupo de células-tronco muito especiais, que são chamadas de células-tronco mesenquimais. Por que elas são especiais? Porque elas têm um potencial de se diferenciar em linhagem de gordura, osso, condrócitos e muscular. E elas existem, a gente sabia já na polpa do dente, na medula óssea, na gordura da lipoaspiração, gordura que a gente tira de lipoaspiração, e na placenta e no cordão umbilical. Eu sempre gosto de lembrar que o cordão umbilical e a placenta não são células embrionárias, já são células-tronco adultas, né? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo é identificar novas fontes de célula-tronco. Então, nós descobrimos que a tubuterina é uma fonte rica de célula-tronco mesenquimais. E, então, hoje a gente está trabalhando com polpa de dente, gordura de lipoaspiração, células de trompa, de cordão umbilical e de sangue menstrual. Então, eu digo, nós estamos sendo ecologicamente corretos, aproveitando todos os descartes biológicos. No próximo bloco, a gordura que salva e a importância do cordão umbilical. Nós vimos que o tecido do cordão umbilical tem 10 vezes mais células-tronco do que o sangue do cordão umbilical.